Bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 18 de março do ano da graça de 2021. E hoje eu gostaria de colocar à nossa consideração, à nossa reflexão, dois textos. Dois textos que têm estado na nossa agenda, o texto de Miqueias, mas também o texto de Lucas, que nos tem acompanhado e que nós temos estudado na nossa escola bíblica de adultos. Ontem mesmo, depois de termos feito o nosso estudo bíblico em família, veio à minha mente e tornou-se claro mais uma vez no meu coração algo absolutamente extraordinário e que nos remete para a compreensão que esta palavra, a palavra de Deus, é de facto uma palavra extraordinária, sublime, sobrenatural. É quando percebemos que dois textos que foram escritos originalmente, registados originalmente com um espaço de mais de 700 anos, estão absolutamente em sintonia, são coerentes e percebemos através deles que é o mesmo Deus, com os mesmos princípios, com a mesma intervenção em momentos tão diferentes da história. A verdade é que quando olhamos para o texto de Miqueias e percebemos que Deus está a intervir no meio do seu povo para corrigir, é verdade, o pecado, as marcas evidentes de um relacionamento que não estava bem, de um estado espiritual que não estava bem, percebemos que Deus está a intervir para que esse estado espiritual, esse relacionamento com Ele possa ser restaurado, primeiramente nessa relação entre eles na adoração, mas também entre eles, Deus e o povo, mas também entre o povo nas suas relações interpessoais, nas manifestações práticas da presença de Deus. Por outro lado, percebemos que o Senhor Jesus está a fazer exatamente o mesmo lá com os discípulos, naquele episódio em Lucas capítulo 9. Percebemos que Miqueias está a denunciar erros, pecados que precisavam de ser corrigidos. A imagem disso é o que Miqueias registra lá no capítulo 6 e no versículo 8, que é o nosso mote, andar humildemente com Deus. Esse era o problema do povo. O povo não estava a andar humildemente com Deus. Não estava a andar com Deus e não estava a ser humilde, na medida em que precisava de abdicar, como o Senhor Jesus nos chama a atenção, de se negar a si próprio e assumir e aceitar e subscrever e viver de acordo com os planos e os propósitos de Deus. De facto, é impressionante como nós percebemos esta correlação. Mas, de facto, queridos irmãos, eu queria reafirmar hoje, voltando ao texto de Lucas capítulo 9, e tendo em mente tudo aquilo que Deus está a dizer através de Miqueias, que o versículo 23 do capítulo 9, quando o Senhor Jesus diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, toma a sua cruz e siga-me. Estas palavras do Senhor Jesus Cristo é exatamente aquilo que precisava de acontecer com o povo de Israel no tempo de Miqueias, e é exatamente o que precisa de acontecer connosco hoje. E negar-nos a nós próprios, tal como era importante para o povo de Israel naquela época, tal como era importante para os discípulos, é importante para nós, é assumir que nós não temos o controle, nós não definimos o caminho, a nossa vida, as nossas prioridades, o objetivo, o alvo, é abdicar de todas essa tendência que nós temos, que era evidente lá no povo de Israel e que é tão evidente na minha vida, provavelmente o irmão vai também identificar na sua vida. A tendência que nós temos em querer definir, em querermos ser nós a decidir o que é melhor, o que é que devemos fazer, o que é que não devemos fazer, quais as prioridades. E o Senhor Jesus está-nos aqui a lembrar, tal como Miqueias estava a lembrar o povo, que nós temos que andar humildemente com Deus. E ser humildes perante Deus é negar-nos, é todos os dias, como diz o Senhor Jesus Cristo, dia a dia, abdicar desta nossa tendência de queremos definir e decidir o que temos que fazer e viver todos os dias em total submissão, em total coerência e obediência à vontade do Pai, à vontade daquele que de facto tem o plano perfeito, um plano de bem e não de mal.
que está presente connosco, que nos ama de uma forma extraordinária, portanto os seus planos só podem ser realmente muito bons. Eu creio que tem tudo a ver uma coisa com a outra, amados. E por isso, ontem, quando voltava a colocar a minha atenção neste texto e tinha em mente tudo aquilo que Deus nos tem vindo a dizer e ainda nos vai dizer através do profeta Miqueias, eu estava a perceber, uau, é mesmo o mesmo Deus a falar em momentos diferentes, em circunstâncias diferentes, mas os mesmos princípios, a mesma determinação, o mesmo caminho, a mesma negação, tudo é o mesmo. O mesmo problema, que é o nosso pecado. Eu creio, queridos irmãos, que vale a pena pensar nisto. Vale a pena olhar para estes textos e perceber como, de facto, como o Senhor Jesus aqui tão bem explica. Se eu quiser definir, se eu quiser ter alguma intervenção naquilo que Deus tem determinado, ou se eu quiser determinar alguma coisa para a minha vida, em detrimento daquilo que Deus tem determinado, eu vou perder tudo, eu vou deitar tudo a perder, eu vou sofrer, porque as minhas ideias, por muito maravilhosas que me possam parecer, não são, de facto, as ideias de Deus, de um Deus perfeito, de um Deus magnífico, maravilhoso. Que o Senhor nos ajude a cada um de nós, individualmente, como igreja, a caminharmos humildemente com Ele, a negar-nos dia a dia, todos os dias, e seguir a Cristo, e amar o Pai sobre todas as coisas, e naturalmente, e evidentemente, amar aqueles que estão próximos de nós como consequência dessa presença transformadora. Que o Senhor nos abençoe muito neste dia e nos dirija e nos conduza e nos dê entendimento e discernimento para a sua palavra, que precisa de ser realmente efetiva e transformadora para a minha vida, para a vida de todos nós. Um forte abraço, até logo, até amanhã, quando o Senhor permitir.